E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre o primeiro concurso de redação promovido pela assistência estudantil da reitoria do IF Goiano, né? E cada campus, conforme a reitoria determinou para a gente, né, na pessoa do professor Sebastião, e todos que trabalharam, né, se dedicaram bastante para que esse concurso pudesse ser realizado, né? Todos os campos vão ter premiações individuais. Então, por exemplo, os nossos alunos do Campus Morrinhos, a gente lembra que vocês têm agora até o dia 22 de fevereiro para poder fazer essas inscrições, tá? Então, entra no site direitinho, www.ifgoiano.edu.br, procura lá pela notícia sobre o primeiro concurso de redação da assistência estudantil, se informa direitinho, dá uma olhadinha no edital, tá? E vê também como que faz inscrição. Lá tem todo o passo a passo para que vocês consigam fazer inscrição, tá? Mas hoje a gente está aqui porque o prazo de inscrição foi prorrogado. Então, antes era até janeiro, né? E agora vai até o dia 22 de fevereiro. Com isso, vocês têm um pouquinho mais de tempo para poder escrever o texto de vocês e mandar para nós, né? E depois de finalizado, nós temos uma equipe, uma banca para poder avaliar os textos de vocês. E depois a gente vai ter um prazo para poder fazer a premiação. Só para poder estimular vocês já nesse comecinho de conversa, olha só, a gente vai premiar vocês. O primeiro lugar vai ganhar um prêmio de R$1.000, o segundo lugar um prêmio de R$700, o terceiro lugar um prêmio de R$600, o quarto lugar um prêmio de R$500 e o quinto lugar um prêmio de R$400. E ainda a gente separa os alunos do ensino médio dos alunos do ensino superior, tá? Então a gente está, assim, super disposto a ler os textos de vocês, ver os textos maravilhosos que a gente quer que vocês mandem para a gente, tá? Para a gente escolher os melhores, os 5 melhores, né? De cada categoria para poder serem premiados, tá certo? E a gente está aqui hoje para poder passar dicas para vocês. Por quê? O texto é sobre as suas experiências, as suas vivências escolares e pessoais durante esse período de ensino remoto, durante esse período de pandemia que todos nós estamos vivendo, né? E aí, a gente vai dar algumas dicas hoje para vocês de como abordar essa temática, para poder fazer um texto que vai ganhar R$1.000, tá? O primeiro lugar. Mas também umas dicas de produção de texto, do relato pessoal, tá? Por quê? O formato do texto, o gênero em que vocês têm que escrever para nós, é o relato pessoal. O relato pessoal é um gênero super fácil. Daqui a pouquinho a Ilma vai contar tudo sobre o relato pessoal para nós, tudo sobre uma narrativa. A Thelma vai dar altas dicas de análise, de reflexão, para a gente poder colocar tudo dentro desse texto, para ele valer a nota máxima, para vocês conseguirem ganhar, ficarem no primeiro, no segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar, tá certo? Então eu vou convidar para conversar com a gente esses professores que estão, assim, super abarrotados de trabalho, mas eles conseguem tirar um tempinho para poder vir aqui dar mais dicas para vocês. Então, a gente convidou a professora Ilma, professora de língua portuguesa aqui do Campus Morrinhos, e a professora Thelma, professora de filosofia também aqui do Campus Morrinhos. Professora Ilma, seja muito bem-vinda. Thelma, seja muito bem-vinda. Desde já, muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. É um prazer, né, estar aqui juntamente com a professora Thelma e com você para auxiliar os nossos alunos daqui, né? Durante esse momento tão difícil em que a gente se encontra isolado e mergulhado nas nossas reflexões, eu acredito que seja uma grande oportunidade essa para, além de receber uma excelente premiação, né, conseguir transportar para o papel as aflições que ele está passando, que é um momento de meio que uma terapia remunerada, né, que ele vai conseguir fazer. É um prazer, viu, poder ajudá-lo. Prazer é todo nosso, né? Professora Thelma, também seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigada, Rafael. Boa tarde, quase boa noite para todo mundo, né? Agradecer você o convite, agradecer a Ilma pela parceria aqui, né? Nós duas com a tarefa aqui de discutir esse tema tão interessante, tão importante, né? Que une não somente o desafio da escrita, que é algo que é fundamental para a gente sempre, né? Na nossa vida escolar, acadêmica e depois na vida profissional também. E com o que a Ilma falou muito bem, né? Que com um tema tão importante, tão relevante para a nossa vida ultimamente, e como a Ilma disse muito, um trabalho quase terapêutico, né?
já que o meu papel aqui é falar de temas e livros, tem uma professora da Unicamp que ela escreveu um livro justamente chamado A Escrita de Si, professora Margarete Rago, onde ela falava que muitas vezes a escrita é um recurso terapêutico de cura. Ao escrever as suas experiências, você cura um pouco as feridas, as dores daquilo que você está vivenciando. Mas, assim, bem-vindos a todas e todos. Espero que seja um tempinho bem proveitoso que a gente passa junto. Obrigado, professora Thelma. Ah, que legal, né? Eu já fico aqui assim, né? Que eu adoro, eu venho como se fosse aluno, né? Eu me ponho no lugar dos meninos, porque eu acho o máximo, dá vontade de voltar para o ensino médio e ter aula com vocês, só para a gente poder aprender. É massa demais. Enfim. Mas, Rafael, meu bloquinho de nota, vai falando, então, já vai anotando do lado. Todas as perguntas possíveis. Ia falar isso agora, gente, aí já aproveita, né? Pega um caderninho. A gente trouxe a professora Ilma, de língua portuguesa, e a professora Thelma, de filosofia, não é à toa, é exatamente para que vocês consigam produzir um texto de excelente qualidade, tanto no aspecto linguístico, quanto nas reflexões que a gente espera que vocês coloquem também, né? Porque não adianta só relatar por relatar. A gente pode aproveitar como uma terapia, para poder curar as feridas também, mas é claro que tem que produzir um texto, né? A gente estava conversando antes, a gente espera um relato pessoal quase literário, né? A gente quer ver bons textos. A gente quer que os primeiros lugares realmente mereçam estar nos primeiros lugares, né? E eu vou ocupar, então, o lugar do aluno, tá? Eu tô curioso, eu quero saber o que é um relato pessoal, e eu quero também depois, Thelma, você me explica um pouco como é que eu posso pensar essa pandemia, sobre o que eu posso escrever nesse texto, etc e tal. Então, Ilma, o que é um relato pessoal? É um texto narrativo, mas tem um monte de textos que são narrativos, né? O que eu vou fazer para poder conseguir acertar no relato pessoal? Então, Rafael, primeiramente a gente tem que perceber essa cadeia em que esse relato está integrado. Então, primeiro assim, nós vamos passar pelo início de tudo. Onde é que esse relato se encaixa, né? Então, de onde que esse relato surgiu? Então, vamos começar apontando, trazendo essa abordagem, porque meio que os nossos alunos, os que estão participando, ele vai ter que apagar um pouquinho a modalidade Enem, né, e entrar agora especificamente nessa questão dos gêneros discursivos. Por quê? A modalidade Enem, essa dissertação argumentativa, ela é do tipo textual. Então, nós temos essas modalidades de escrita, o tipo textual e o gênero textual. O tipo textual, ele obedece esse engessamento, essa rigidez, e ele não atende de maneira alguma às circunstâncias sociais, né? Então, ali, em qualquer momento, você pode fazer uma dissertação argumentativa, porque ele não contempla a situação social, que já é diferente do gênero. O gênero, ele é o quê? É o enunciado que vai emanando, que vai surgindo das situações sociais. Aconteceu uma situação, um gênero nasce. Aconteceu outra eventualidade, esse gênero surge. Então, constantemente, os gêneros estão surgindo, eles estão aparecendo. Por que há essa renovação dos gêneros? Por causa das diversas novas situações sociais que vamos provocando nesse nosso grupo, né? Então, o grupo familiar, o grupo da escola, o grupo com os amigos, e a infinidade de grupos que nós estamos integrados, né? E daí surge a necessidade de quê? De eu escrever conforme a necessidade desse grupo. Ou seja, é o grupo social que determina a minha forma de escrever. Então, né, nós temos aí esse princípio, então, que eu já abandonei aquele engessamento, aquela rigidez da modalidade Enem, do tipo Enem, e venho agora atender a necessidade do gênero textual, tá certo? E esse gênero textual, ele obedece
para meio que dar uma organizada nele, a gente vai colocando nessa sequência toda muito bem organizada, para dar uma roupagem de ordem nele, que senão ele ficaria muito solto, né? Então, primeiro, tem que observar o quê? Que os gêneros, em geral, eles obedecem a algumas modalidades, especificamente qual a essa categorização que vai surgindo. Então, nós temos aqui, a primeira categorização é a argumentativa, e é essa que a gente adora ler, a carta de leitor, um editorial, o artigo de opinião. Então, nós temos vários, né, infinidade de gêneros aí, quanto ao viés argumentativo, né? Então, todas as vezes que nós vamos lá em determinadas revistas, nós vamos lá e escrevemos algo para o nosso leitor, né? Nós estamos tentando convencer aquele leitor da nossa ideia, nós estamos usando de argumentos persuasivos. E é nesses argumentos aí que eu uso a modalidade argumentativa. Então, já não é o nosso caso aqui agora. Nós temos outro também, outra categoria dos gêneros, que é a injuntiva. Essa injuntiva é aquela que eu tenho que obedecer, tá certo? Se eu não obedecer, o negócio não vai funcionar. Então, ela é categórica, ela é firme nos comandos. Os verbos têm que vir sempre no imperativo. Então, ali nós temos o quê? Os manuais de montagem, as receitas em geral. Então, tudo que implica comando direto para o meu leitor é da modalidade injuntiva, ou seja, vai atender a necessidade desse meu leitor aí, né, desse meu escritor também, e ele vai fazer aquilo que eu estou solicitando devido aos comandos diretos que eu estou dando a ele. Então, essa modalidade injuntiva, ela é muito utilizada, né, e ela é muito bem aceita também. Agora, essa outra categoria dos gêneros aqui, que nós utilizamos muito na sala de aula, que é a expositiva, que é por meio dos seminários, das palestras, das mesas redondas. Então, nós temos aí uma infinidade de quê? Que nós vamos expor a nossa ideia, sem nenhuma pretensão de quê? De que o outro vá fazer aquilo que nós estamos meio que conduzindo. Então, o outro vai simplesmente ouvir e internalizar conhecimentos. Não se espera reações diversas do comando. Então, só expor de maneira organizada, né? Então, eu tenho pautado numa ordem certinho dos comandos, né? Tem um outro também que eu acho bastante interessante, essa questão da expositiva, e que, às vezes, vocês nem percebem que é um gênero, e desde o ensino fundamental, vocês já têm acesso a esse gênero, que são os verbetes de dicionários. Eu acho interessante que o verbete, você consulta, ele tem uma certa rigidez, e, de repente, você sabe o que é um verbete, mas não sabe que é um gênero verbete, né? Então, você observa que, nossa, eu vou lá e encontro a semântica, vou lá, procuro o significado dessa minha palavra e tenho a definição. Então, esse gênero verbete, ele é uma estrutura, né, um pouco maleável, porém, ela tem esse formato de informar você aquele comando imediato. Essa instrução expositiva é muito utilizada também. Temos o outro aqui, que é o descritivo, que é a categoria descritiva. A descritiva, eu acho interessante que vem com a função de quê? De mostrar para o leitor o que é que tem naquele conteúdo. Ele é muito bem claro. Por exemplo, os folhetos turísticos, né, os folders em geral, os cardápios,
né? Então, vai lá, mostrou, pronto, atendeu a necessidade, ok. Então, por exemplo, tem uma casa de chá, vai lá, observa certinho o que é que tem no cardápio, pronto. Você não vai procurar além do que tem no cardápio, porque aquela casa oferece só aquilo, foi naquele momento. Então, ali ele foi altamente, ali foi e mostrou, descreveu a composição ali, ficou tranquilo. Os currículos também é uma forma de descrever, você vai descrever a sua categoria que tem ali, a sua formação, as suas habilidades, o seu comportamento, e maravilha. Agora, esses 4 acima, só foi para quê? Para nós adentrarmos agora nesse específico, que é o narrativo. A função narrativa, ela é muito severa. Ela é muito severa por quê? Porque ela depende de 5 grandes elementos, né? Então, quando você aborda o gênero narrativo, e nessa categoria narrativa, você já tem que estar formalizado, formatado aí na sua cabecinha de que você precisa de 5 elementos básicos. Sem esses 5 elementos básicos, sua narrativa já está deficiente, ela está capengando. Então, não tem como você construir uma narrativa sem esses 5 elementos. Então, é muito bom, Rafael está lembrando aí, de vocês fazerem essas anotações. Primeiro, as narrativas em geral, ela obedece uma ordem cronológica, um tempo específico. Então, eu tenho que deixar determinado os marcadores temporais. Esses marcadores temporais, eles variam, né, que a gente coloca os advérbios aí, para quê? Para delimitar o tempo em que esta ação foi transcorrida. Então, certo dia, um dia chuvoso, é um demarcador? Sim, sim. Você não precisa colocar datas específicas, mas você tem que colocar marcadores de tempo. O leitor tem que perceber que o tempo está progredindo, que ele está fluindo. Essa fluência temporal, ela vai fazer com que, olha o outro elemento aí, o tema, ele ganhe uma progressão. E ele ganhando essa progressão, né, por meio desse outro elemento importantíssimo, que compõe a narrativa, que é o tema, então ele vai ganhando progressão. Ele vai, à medida que os fatos vão sucedendo, ele vai meio que encorpando, ele vai criando uma estrutura sólida, até formar esse outro elemento que compõe a narrativa, que é o clímax da sua história. Então, esse clímax aí é o ponto máximo da progressão do tema. Então, a partir que você vai evoluindo esse tema, ou seja, o clímax, pode ser o melhor momento ou o pior momento da sua história. Então, ali é aquele momento que você vai retirar o suspiro do leitor. Então, ou você vai arrancar lágrimas dele, ou você vai arrancar aplausos dele, ou um suspiro dele. Então, isso aí você vai conduzindo. Então, até agora, já foram 3 elementos. Então, vem o 4º elemento. Como é que acontece história em tempo sem personagens? Eu preciso desses personagens. Esses personagens, eles têm que ficar muito bem evidenciados aí no meu transcorrer. Desculpa, gente. Então, quando a gente vai conduzindo os nossos participantes dessa história, né, esses personagens podem ser reais ou fictícios. Isso aí vai ficar a seu critério, entendeu? A história é sua, o texto é seu. Não necessariamente o que vai acontecer nesse texto é o que está acontecendo na sua vida.
né? Isso aí você tem essa liberdade. O relato pessoal, ele é seu, eu não posso invadir o seu texto, entendeu? A sua verdade, ela não é relativa a mim, é a sua verdade, pronto, acabou. Né? Então você vai conduzindo esses personagens aí nessa progressão de tempo, à medida que vai evoluindo todos esses elementos aí, tem que ficar muito bem demarcado para você, né? Essa questão toda de você deixar bem claro aí. E agora, quando que você vai apresentar essa sequência, esses personagens, esse fato, esse clímax aí, ele precisa de ter um lugar, um espaço, que é o quinto elemento. E esse espaço, ele tem que ficar muito bem definido. Porque, observe bem, que o relato pessoal é aquela história muito bem contada, porque você vai levar o leitor a imaginar o local, porque você tem que trazer características bem elucidativas aí, bem demarcada de ficar bem claro, ficar bem definido onde é que os seus personagens estão. O que é que está acontecendo com o personagem seu ali naquele momento? Então, você tem que trazer esses elementos para que eu, como leitora, né, possa enxergar. Eu tenho que visualizar. Ao escrever, você vai mentalizando, você vai se transpondo do lado do leitor. Então, ali há essa junção, essa construção de que o leitor, o escritor se completa no leitor. Então, ali a gente vai se jogando para o outro lado. Então, as narrativas, essas perfeições aí que a gente tem, né, que eu acho assim, que é um gênero fantástico, né? Que eu posso entrar, construir, a história é sua, a história é minha, e só minha, a experiência é sua, é sua. Isso aí, trabalhando a questão de formato, de estética visual. Então, eu observei ali essa questão que eu tenho que ter. Vamos à formação, né? A formação. Fui lá. Os 5 elementos básicos da narrativa, que são personagens, tempo, o que mais? Vamos lá, o Rafael me ajuda aí. Espaço, o clímax e o que mais, Rafael? Isso. E a ordem cronológica, é isso? Isso, esse tempo, a sequência cronológica, o tempo. Agora, veja bem, para a questão estética, né? Essa questão de linguagem, de língua e linguagem aí. A linguagem que deve predominar é a padrão, é a norma culta da língua. Então, ali você, mas eu posso colocar um coloquial? Pode sim, desde que ele seja demarcado. Você tem que fazer as suas demarcações por meio das aspas, porque é uma escrita, digamos, acadêmica, em que você está concorrendo a um concurso. Então, não é uma historiazinha que você está contando, um fato que você está contando para um jornalzinho do bairro. Aqui é um concurso que está exigindo, é um critério que foi exigido pelo concurso. E você tem que ficar atento a isso. Eu acho que existe uma diferença, assim, se me corrija se eu estiver errado. Linguagem informal coloquial é uma coisa, mas quando a gente fala que é uma linguagem escrita, até cabe a informalidade, mas desde que ela seja proposital, desde que ela siga as regras da escrita, né? Porque, afinal de contas, é um texto escrito, é de um concurso também, né? Sim, e ali é um propósito, né, para enriquecer o seu texto. Então, se esse momento de coloquial vai enriquecer o seu texto, ok, maravilha. Se é para empobrecer, descarte imediatamente. Né? Nem vale a pena, nem vale a pena. Agora, e qual é a forma que você vai escrever? De que forma? É em forma de poema? É em forma de prosa?
Aí a gente tem, uma escrita literária, é uma narrativa. E como toda boa narrativa, prosa. Ai, professora, como que é a tal da prosa? É as margens conversando, uma linkada à outra, margem com margem, tá certo? Então, não isolem, não vá para os versos para esse concurso. Em um outro momento, você pode participar por meio dos poemas, mas para este concurso específico, prosa, verso, margem com margem. Conversa, margem com margem. Beleza? Tem mais algum? Sim, Rafael. Eu tenho uma pergunta que eu estava pensando, e a Thelma pode ajudar a gente. O discurso é em primeira pessoa, então eu passei por tais coisas, né? Quando você vai falando aí da ordem cronológica, do tempo e do espaço, eu já estava do tema também, né? Eu já comecei a pensar aqui sobre um monte de coisas. Por exemplo, o tempo, a gente começou lá em março, né? Março de 2020. Não é que você precisa datar isso, né? Claro que não. Sim, você foi muito esperto, você consegue falar sobre o começo da pandemia, né? Ter todo um trato. Mas a nossa redação, de acordo com o edital, ela tem um número de linhas delimitado. Você não pode ultrapassar aquela quantidade de linhas. Dá uma olhadinha no edital, tá, pessoal? Para poder acompanhar o número de linhas lá. A gente gostaria, né, a gente conversando com a Thelma, que fosse ilimitado. Todo mundo pudesse escrever 5 páginas, 10 páginas, 3 páginas, quantas páginas fossem necessárias para que a inspiração do aluno coubesse, né? Mas ok, ali a gente vai ter um número limitado de linhas. E aí, eu fico pensando assim, será que cabe a gente colocar frases do discurso direto, 2 pontos, travessão, linha, linha? Sabe por quê? Porque isso vai ocupar espaço dentro do texto, não é verdade? Eu pensei que, mas assim, uma dica, que nada do que a gente está falando também é muito assim, né? É dica, né? A dica no sentido de que é melhor o discurso indireto, reportado, não é? Para poder ter mais espaço. Exatamente, Rafael. Como é um concurso e você está com limite estabelecido de linhas, então você tem que fazer um enxugamento ali, né? Discurso indireto, ali não dá para você fazer o direto com transcrição de falas, porque você vai perder tempo, você vai perder espaço. O espaço ali não comporta essa transcrição de fala, né? E foi bem lembrado, Rafael, a questão qual é a pessoa do discurso que vai predominar nesse relato. É assim, extremamente pessoal, ele é pessoal. Ninguém mais importante para transportar essas angústias, essas alegrias, tristezas, do que você. Então tem que ser primeira pessoa. Ai, professora, foi na minha família, então vai para o nós. Sempre a primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Você reportar a história de alguém, aqui não vale, entendeu? Tem que predominar, porque é pessoal, tá certo? Primeira pessoa do singular ou do plural. Beleza, Rafael? Conseguiu aí tirar a sua dúvida? O bom é que eu já estou morrendo de vontade de escrever o meu relato pessoal para poder mandar para o concurso, mas não pode. Não pode. Eu já fico morrendo de vontade, que dá vontade, né? A gente vai conversando, ai meu Deus, aconteceu um tanto de coisa aqui em casa que eu quero contar também, né? Nossa, enfim. Mas eu acredito, Rafael, que os nossos alunos também estão iguais a você, ansiosos para participar do concurso, né? Eu acredito que agora, com essa extensão, né, essa prorrogação das inscrições, eu acredito que vai ter uma grande participação, uma grande adesão, né? Porque é uma oportunidade única. Com certeza. Até, igual a Thelma relembrou a gente, né? Até que é para colocar para fora também, né? Para a gente se expressar, para a gente conversar. E lembrando, pessoal, que a gente tem um projeto de esses textos serem publicados. Então, capricha, que a gente quer fazer um livrinho de todo o IF goiano, né? Então, depois a gente vai escolher os melhores de todo o IF goiano para poder publicar. Então, se o seu texto for para lá, então já capricha, né? Para poder ver se merece aí o primeiro lugar e depois também para ser publicado. E aí, Ilma, a gente já está aqui, né? Maquinando. Tempo, espaço, que mais? A ordem cronológica, os personagens. Eu tenho que estar, mas os meus familiares podem estar também, meus amigos. Recebiam notícias, né, no começo da pandemia. Quem não ficou com medo de sair para fora de casa, né? Colocar o pé para fora do portão. Sim. O medo, acho que foi um sentimento enorme nesse momento, né? Que muita gente vivenciou. A insegurança,
A incerteza. O pavor, né? Pavor. O pavor também, né? E agora a gente já está, assim, meio que aprendendo a lidar com tudo isso também, né? No início, aquela ansiedade pelas vacinas, pelos medicamentos, ninguém sabia direito o que a doença causava no organismo, né? E quando a gente vai falando isso, já vai dando dicas aí de abordagem temática. Mas nada melhor do que uma professora de filosofia para nos ajudar a refletir, para nos ajudar a pensar. Thelma, como você ajuda a gente nesse momento? Nossa, olha a responsabilidade, né, Rafael? Ele fala assim, eu já fico até... Então, gente, e quando eu fiquei ouvindo o Rafael, a professora Ilma falar, eu fiquei pensando aqui, né, que um desafio para a gente, quando a gente vai produzir um texto, é o seguinte, não é só... apesar de que um grande crítico literário chamado Antônio Cândido dizia que o que forma não é a forma, é o conteúdo, mas a forma é fundamental. Não adianta você ter um bom conteúdo se você pecar na forma. Mas a forma por si só, sozinha, também, ela não dá conta. Você pode colocar o texto com toda essa estrutura perfeitinha, redondinha, e faltar alguma coisa no seu texto. Ou de conteúdo, ou de um campo que é mais o que eu gosto, que é a questão da estética. O texto tem que ser bonito, tem que ser agradável para o leitor. Porque senão você tem um bom conteúdo, você tem que entender que, na verdade... Você tem que convencer as pessoas, você tem que conquistar as pessoas com o seu texto. Então, se ele tem uma boa forma, se ele tem um bom conteúdo, mas ele não tem uma estética, ele não se torna agradável para quem lê também, o que acontece? Muitas vezes a gente desiste de ler o texto no meio. Quantas vezes você pega um texto para ler, começa a falar, que texto chato, que coisa ruim. E às vezes é um bom texto, mas ele não te cativa. Meu enteado costuma dizer assim... Tem texto que não gera simpatia. E é mais ou menos isso. A gente tem que também tomar esse cuidado. É lógico que tem uma coisa que é limite de escrita, que é estilo de escrita. Se eu, a professora Ilma e o Rafael fôssemos escrever o mesmo texto, de repente fizesse o mesmo recorte e falasse assim, vocês vão escrever assim. Sairiam textos diferentes, porque cada um vai escrever de um jeito, tem um estilo de escrita. Então, não dá para passar uma receita de bolo, como se fosse um passo a passo, olha, você vai fazer assim, 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 e vai dar certo. Não. Porque cada um de nós somos únicos. Mas pensando nisso, e até pensando em sugerir algumas inspirações para vocês e argumentos, o que acontece? Quem vai mais para o lado mais sério, mais politizado, dá para pôr um pouquinho de politização nisso? Dá. A advertência que tem que ter, que o Rafael já fez, cuidado com o tamanho do texto. Você tem um limite de linhas. Então, não dá para você se perder muito em grandes divagações, sejam elas poéticas, filosóficas, políticas, e comprometer a narrativa, porque você vai desviar do tema, você vai perder o foco e você vai ser prejudicado. Mas uma pinceladinha pontual ali ou aqui dá para deixar. Nesse sentido, quem quiser politizar um pouco o tema, tem esse... Ai, cadê a câmera? Tem esse livro aqui chamado Necropolítica, do Achille Mbembe, onde ele vai falar justamente sobre como que o governo, ou os governos mundiais, né, eles fazem a gestão da morte. E nada mais atual para a gente hoje do que pensar, porque quem é vacinado, quem não é, compra vacina, não compra, faz isolamento, não faz, em última instância, é um gerenciamento do risco de morte, né, que a gente tem aqui, é um livrinho fininho, se vocês forem ver, ele é pequenininho, aí, apanha em cima da cama, ele é pequenininho e fininho, então dá para ler assim, no estalo de dedos, é uma sugestão, mas uma sugestão mais séria, né? Sobre essa questão de relato e relato de vida, aí fica uma sugestão, ele tem esse livro aqui, chama-se Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Ele teve na lista, não sei se era da USP ou da Unesp durante muito tempo, e o interessante dele, que se vocês acharem, vocês devem achar, até quem não tiver tempo de comprar, deve achar na internet, é que eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês aqui, são textozinhos pequenos, ela escreve quase como diário. Então, e é tudo em primeira pessoa. Então, ela coloca lá, por exemplo assim, meu pai chegou ontem da Boa Vista às 10 horas da noite. Então, é um relato de experiência. São sempre relatozinhos curtos. E aí entra numa outra questão que a professora Ilma já falou também, que é você, o personagem principal, no caso, o narrador, o eu lírico. A autora que ela escreve, ela assume o eu lírico de uma criança de 10, 11 anos de idade. E aí implica, eu até procurei um trecho aqui, mas na hora assim a gente não acha,
onde mostra que a própria linguagem que ela constrói, mas ela deixa bem claro que é de uma criança, e aí fica permitido, porque tem um contexto, né? Tem todas aquelas dimensões que a professora me mostrou, mas ela escreve a partir da perspectiva de uma criança de 11 anos de idade, que é uma possibilidade. Que quando, se vocês prestarem atenção na professora e no Rafael, quando a professora falou dos personagens, o nosso personagem pode ser um caderno, um lápis, né? Tudo volta a falar. Depende de se você consegue inserir isso. Como que você vai dialogar com esse caderno, com esse lápis, dentro dessa narrativa e desse tema. Mas é possível. Como a Helena Morley escolhe como eu lírico, como alguém que faz a narrativa, uma menina de 11 anos. Mas você poderia escolher, por exemplo, narrar assumindo como se você fosse, por exemplo, um professor, ou como se você fosse o diretor da escola e falasse do desafio. Lógico que tem que tomar cuidado e olhar bem lá no tema, porque se fala dos estudos, né? Mas a gente também estuda. Tem professores por aí que estão sofrendo para fazer um mestrado e um doutorado no meio de uma pandemia. A gente está fazendo cursos, né? Então, não é porque são meus estudos que exclui quem já é mais velho ou são os profissionais da educação com os quais você convive. Mas volta a falar, tudo depende da sua criatividade, depende de como se você vai conseguir desenvolver esse argumento, porque de repente a gente tem uma ideia mirabolante, mas na hora que você vai desenvolver a ideia, você está dando um pulo maior do que suas pernas vão aguentar. Então, às vezes, volta naquele ditado, às vezes menos é mais. Se você ir numa coisa mais simples e menos arriscada, mas que você consegue desenvolver bem, é um caminho mais seguro. Tem gente que consegue fazer coisas extremamente ousadas, extremamente arriscadas, e funciona. Mas funciona para todo mundo? Não. E é sempre um risco. A gente tem que pesar isso na hora de escrever. Eu quero ser mais ousada, eu quero ser mais arriscado, eu dou conta, ou o tempo me permite, que meu orientador costumava dizer que um texto é como um diamante, você vai lapidando ele, mas para lapidar bem, às vezes demanda tempo. Então, se você tem um ano, muitas vezes uma pessoa demora um ano para escrever um conto, para escrever o capítulo de um livro. Então, se você tem um ano para ir lapidando, amadurecendo, mexendo, é uma coisa. Agora, no tempo que você tem para escrever esse texto, dá para ser muito ousado? Dá para arriscar muito? Fala, cara. Thelma, então, quando você vai falando isso, eu acho que a gente puxa para um lado. Até que ponto que vale a pena no relato pessoal, apesar de existir essa liberdade, né? Claro, a gente não está engessando nada aqui, a gente está fazendo reflexões e propostas porque a gente quer ler bons textos, né? Mas aí eu fico pensando, até que ponto vale a gente mexer com a verossimilhança demais? Porque a gente quase que vai caminhar, e tem que tomar muito cuidado, para um texto de ficção quase fantástico, né? E aí eu imagino que talvez seja mais seguro para os nossos alunos caminharem para o lado mesmo de se pautar um pouco mais na realidade, não é? O que a Ilma pensa nesse respeito? Você também? Eu acho que a questão tempo aí, ela é muito perigosa. Porque se eu embrenhar para fazer além, porque eu tenho muito o que falar, né? Então, eu tenho que fazer um enxugamento aí. Então, primeiro, eu tenho que obedecer essa estrutura, vou organizar, né? Assim, a Thelma colocou muito bem aí, eu vou organizar a minha forma. O que é que eu vou colocar logo aqui nesse meu início, né? Como que eu vou proceder conforme os meus parágrafos, porque não se esqueçam que é uma narrativa, é uma composição por parágrafos. Pode ser até 5 parágrafos, mas lembrando que você tem que deixar o último parágrafo aí para você fazer o seu fechamento, tá certo? Então, vamos colocar lá, eu ainda não sei o número final aí de linhas, supondo que seja de 40 a 50 linhas, você já tem que deixar 5 a 8 linhas para o seu final. Então, você já vai trabalhando com essa estrutura limitada, né? Então, eu vou demarcar nessas minhas experiências, nessas dores aí, trazendo as reflexões, essas reflexões que a professora Thelma nos agregou aqui, porque é um relato pessoal coberto de reflexões.
Então, eu não posso, não é só uma historiazinha, não é. Você não vai me contar só uma história, você vai contar a história trazendo a reflexão pelo viés político, filosófico, psicológico, Poético. Científico também, né? Científico, trazendo as labutas aí. Tem vários vieses que nós podemos trazer para esse texto, tá certo? Então, não vai que predominar só um, não. Você vai usar para enriquecer a sua história. Agora, só voltando na pergunta do Rafael. Aí, Rafael, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que sempre medir o risco. Se você é uma pessoa, seja de ensino médio, seja de ensino superior, que está acostumado, que a gente tem alunos que escrevem com regularidade, escrevem bom texto. Se você é alguém que está acostumado a escrever, e a gente tem até alunos que escrevem ficção, e você sente que você dá conta de fazer um texto mais arriscado, você mede o risco, sabendo que quanto mais ousado você é, maior o risco, porque não sei se foi aí o Rafa falou logo no começo, você tem que pensar que você escreve um texto para outros lerem. Então, talvez alguma coisa que você está falando, nossa, é muito ousada, é revolucionária, é muito bom para você, mas o outro que vai estar lendo, na sua ausência, sem você para explicar o que você está escrevendo, talvez a pessoa não veja nada daquilo e não ache tão genial assim. Então, o risco pode dar muito certo ou muito errado. Aí você tem que perguntar, eu quero correr o risco ou eu quero fazer algo mais seguro? Né? E detalhe, assim, outra coisa, desculpa te interromper, Thelma. Os meninos têm que lembrar que não são só os professores de português de vocês que vão ler, não. Nós temos uma equipe enorme da escola que vai ler, né? Então, quando a gente pegar um texto que a gente ficar muito na dúvida, a gente tem pessoas de outras áreas que vão ler, né? Todos com formação em língua portuguesa e tudo, preparados para isso, mas é muita gente que vai ler. Então, assim, não esteja confiante de que é o seu professor, de que ele vai entender, que vai lembrar de você na sala de aula, né? O texto, ele vai vir sem nome pra gente, a gente não sabe quem é. E a gente vai avaliar ele do jeito que ele vier, né? Sem nenhum histórico, digamos assim, porque a gente não sabe de quem é, né? Aí, só dando mais uma sugestão, tenho mais duas, senão depois a gente se estende muito. Tem um livro que ficou muito na moda nessa pandemia, que é A Peste do Camus. De Camus. A Peste do Camus é interessante, gente, nesse sentido da metáfora, por quê? Porque a gente lê o texto pensando na peste como uma doença, mas depois você vai entender que é uma metáfora para a invasão nazista. Então, é muito bem construído, mas volta a falar. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, entre outras coisas, de repente você usa uma metáfora mirabolante no seu texto, você fala que é muito mirabolante, mas por ser um texto muito curto, onde você não vai conseguir desenvolver isso, quem vai ler não vai sequer entender que aquilo é uma metáfora, porque não deu tempo de desenvolver no texto. Então, a ideia de você trazer metáforas, de você trazer muitas coisas diferentes, assim, é muito boa, mas a gente sempre bate no limite objetivo, que é o tamanho do texto. Como o Rafael muito bem falou, se você não tivesse limite de linhas, olha, eu posso fazer um texto de 10 páginas. Beleza, você pode desenvolver essa metáfora, trazer 1001 elementos que vão dando pistas para o seu leitor para falar, peraí, mas essa peste é o coronavírus? Ou essa peste é outra peste? O que é essa peste? Mas se o texto é curtinho, não que é um livro muito legal para vocês lerem, eu não consegui achar aqui, mas fica de sugestão. A Lilia Schwartz, ela escreveu um livro chamado A Bailarina da Morte. Olha que metáfora linda. Quem era a bailarina da morte? Era a gripe espanhola. E nesse livro, ela vai fazer analogias entre como o governo trabalhou a gripe espanhola e como a epidemia de Covid está sendo trabalhada agora. Mas vejam que ela usa uma metáfora muito legal. Quem é a bailarina da morte? É a doença. Então, volta lá no começo. Você pode trazer para o seu texto ficar esteticamente bonito metáforas assim. Mas você tem que sempre medir se a metáfora que eu estou usando vai ser bem entendida, vai ser bem colocada, há espaço, ela não vai parecer deslocada. Ela não vai dar margens para quem vai ler entender errado o que eu estou querendo dizer? Porque, de repente, eu estou fazendo uma metáfora, só concluir uma, para fazer uma crítica. Mas, se não for bem desenvolvido no texto, o meu leitor pode entender errado e achar que eu estou fazendo um elogio.
Fala, Ilma. Sempre que eu falo, se não for para enriquecer o texto, você descarta. Muito cuidado. E muito cuidado com ele, porque você não vai estar ali para explicar. Você não vai estar ali para justificar. Você não tem papel para você trabalhar. Você não tem WhatsApp. Tá certo? Então, esse texto, você tem que começar e finalizar a sua ideia com maestria, né? Não deixe ficar capengando ideia solta, não. Porque a ideia solta é um risco, porque você está jogando a bola para o leitor. Muito grande. E aí, às vezes, nem sempre o que você quis dizer e o que ele conseguiu ler. Não vai dar. E eu achei até interessante essa última essa sugestão sua, da bailarina, porque suaviza uma tragédia. Então, ela trouxe por meio dessa linguagem, até o próprio título, essa meio que, olha, é uma tragédia, é um momento complicado, mas espera aí, o texto é meu, eu vou dar um tom suave para essa tragédia. Não é que a gente está aqui passando a pena para suavizar essa tragédia, não. Pelo contrário, a gente está trazendo um tema extremamente doloroso, mas de uma forma para sensibilizar, para refletir e para fazer com que a gente tire grandes lições dela. Sem contar que a bailarina é um ser que, além da leveza, é um ser que dança. Então, ela traz a ideia de dançar com a morte. Flexibilidade, né? Quantos de nós, ao fazermos aglomeração, ao não usarmos máscara, nós não estamos... Você dançaria com a morte se ela fosse aquele ceifador de capa preta? Você dançaria com ela? Mas será que a gente não faz isso quando a gente comete riscos e desobedece os conselhos da saúde? Então, eu gosto muito da metáfora, se ela for uma metáfora simples e fácil de ser esclarecida no texto, justamente por isso que a Ilma está falando. Ela traz uma leveza, ela não banaliza o assunto, mas ela traz uma leveza que chama para o texto. Você pega um livro que chama A Bailarina da Morte, você fala, opa, peraí, o que é isso? Só tomando cuidado, gente, que a gente está falando isso aqui, mas A Bailarina da Morte é um livro que já existe. Cuidado na hora de colocar título no texto com isso que vira plágio. Viu? A gente está falando do que já existe e você vai criar a sua própria, né? Nesse sentido também, gente, eu vou guardar o melhor para o final. Existem alguns filmes que também a gente pode se inspirar. Eu anotei 2 aqui. Um chama Contágio. Ele é mais antigo, mas extremamente atual. Onde tem uma epidemia que começa na China. Se eu não me engano, acho que o filme é de 2016, olha lá. E vai mostrar como que se torna uma pandemia, como que o mundo inteiro vai lidar com esse problema. É bem legal o filme. E o segundo é bem recente, chamado Isolado na Pandemia. Esse Isolado na Pandemia, apesar dele ser menos realista do que o Contágio, porque a pandemia que tem aí é uma pandemia zumbi... Mas é muito interessante por quê? Porque ele é retratado do ponto de vista de uma pessoa, um rapaz, que ele vai ficar isolado em casa, sozinho, e ele começa a gravar no computador as suas reflexões, os seus sentimentos. Então, gera uma identificação com a gente, nesse sentido da questão que a Ilma, mas o Rafael já falou anteriormente, se você for para o viés psicológico, como que esse isolamento nos impacta psicologicamente? Como que está a nossa cabeça? E aí tem um gancho muito legal, porque a gente está sendo cobrado, estuda. Mas será que a minha cabeça estava legal para eu estudar? Quando alguém falou, olha, ele não está estudando, ele não está rendendo, ele não está fazendo. Será que eu não estou fazendo porque eu não quero? Ou será que... Porque a gente tem que pensar que saúde é bem-estar físico e psicológico. Será que a pandemia, apesar de eu não ter pegado Covid, será que eu não estou doente durante a pandemia, psicologicamente, com ansiedade, com depressão ou com qualquer outro tipo de problema? Então, esse filme, por mostrar, ele é pesado, é um filme assim, pesado justamente porque mostra esse drama psicológico que o isolamento causa, né? A gente sabe que o isolamento, ele adoece. E muitas vezes a gente é privilegiado, porque a gente está isolado em casa, mas a gente está isolado com pai, mãe, irmãos, marido, filhos.
E quem está realmente igual, eu conheço um rapaz que está isolado em um apartamento completamente sozinho. 10 meses completamente sozinho. Ah, não é completamente sozinho, professora, mas a maior parte do tempo é. Se ele estiver respeitando o distanciamento social, é. Rafael, seu microfone desligado. Não, é porque a maior parte do tempo, né? Se a pessoa respeita, né, ela fica sozinha, né? Isso. E aí, gente, para acelerar aqui, eu deixei o link com o Rafael, depois ele vai passar para vocês, 2 textos que eles são relatos em primeira pessoa sobre a pandemia. Um deles é de um autor italiano chamado Antonio Scurati. Ele, inclusive, é autor da mais recente, mais aclamada biografia do Mussolini, tá? Fantástico. Onde o título do texto dele começa assim, fala Milão. Peraí que agora o negócio bonito do meu computador me larga na mão. O título do texto dele é Milão. A cidade mais privilegiada da Itália está agora na fila do pão. Vejam como que ele vai tirar, pensando lá na fala da professora Ilma, ele vai construir um cenário e um objeto para a narrativa que é uma padaria e uma fila do pão. Mas ele vai narrar a vivência dele na pandemia. E aí ele fala só um trechinho para vocês verem como que ele constrói. E você vai dizer, se neste momento, ao olhar pela janela, vejo uma pobre loja de conveniência gerida com admirável diligência por imigrantes singaleses, até ontem era uma singular anomalia neste bairro semicentral e, ao seu modo elegante, uma nota dissonante. Hoje é um lugar de peregrinação. Na fila do pão, em frente às suas vitrines despidas, vejo homens e mulheres que até ontem o desdenhavam por não ter a sua marca preferida de farelo. Então, ele vai mostrar, a partir da narrativa dos idosos, porque a gente sabe que Milão virou o epicentro da pandemia em determinado momento, e milhares e milhares de pessoas idosas morreram, a partir da narrativa, olha, qual que é o cenário dele? Ele observando a padaria da janela do apartamento dele, e pela janela do apartamento, observando os idosos na fila do pão, mantendo o distanciamento social recomendado, ele constrói toda uma narrativa da experiência dele da pandemia. É belíssimo. Quando eu li o texto a primeira vez, eu chorei, porque assim, dói, é doído por pensar quantas pessoas morreram nessa pandemia, quantas pessoas perderam pessoas queridas nessa pandemia. Deixei também com o Rafael um outro texto de um professor da USP, que ele vai perguntar sobre, que ele vai se refletir, o título do texto dele é sobre Deus, né? Então ele vai começar dizendo, como tantas outras pessoas no mundo, vejo nossa liberdade de aproveitar a vida reprimida por um vírus extremamente virulento, oportunista e com fome de morte. Vejam de novo aí a metáfora, né? Quando ele diz que o vírus tem fome de morte. O vírus não tem fome. Mas a fome de morte quer dizer que ele sai devorando, ele não perdoa ninguém, né? Se deu bobeira na frente dele, ele está devorando. Então, esse segundo texto, porque quantos de nós, em algum momento, por mais que tenhamos fé, a gente não viu a nossa fé abalada, a gente não se viu questionando, perguntando para Deus por quê de algo assim, ou outras pessoas no caminho inverso buscaram justamente na fé a âncora que te manteve de pé para passar por isso tudo. Então, esse texto é muito interessante, porque a fé é um elemento central nessa pandemia. Quantas pessoas não reencontraram a fé e quantas não se viram provadas na sua fé? Quando perderam um ente querido, quando adoeceram, né? Então, também é um viés a ser explorado, né? Você pode explorar no seu texto como que a fé te ajudou nisso tudo, né? Então, são muitas questões que a gente pode abordar. E fica então, uma lista de sugestões de livros, de filmes. Esses 2 últimos textos que eu falei, do Antonio Scurati escreve maravilhosamente. Eu recomendo, se eu pudesse recomendar de tudo que eu falei, um só para todo mundo ler, leia o texto do Scurati, que é perfeito, e ali você vai entender a história de você trazer poesia para um texto que é em prosa. Ele consegue pegar um texto em prosa e colocar ele com uma beleza poética absurda, né? E aí, só me permitindo,
Para dicas minhas, você pode fazer de outro jeito, ninguém é obrigado a fazer como eu. Mas eu gosto, e eu acho que é fundamental, o início, a Ilma chamou muito bem a atenção para o clímax da redação, mas o início, a introdução e a conclusão, elas têm que ser chamativas. Meu orientador costumava brincar comigo, falar que em todos os meus textos eu terminava com a frase de efeito. Ele falava, a menina, uma vez ele falou assim, a mulher dos finais impactantes. Mas um final, um início convidativo e um final impactante, eles são coringa. Porque quando você termina com um final impactante, a pessoa fala, peraí, como assim? Mas, oi, como assim? Eu quero o próximo volume, né? Eu quero ler o próximo livro. Essa balada, essa desestruturada que o final do texto pode promover, e o que acontece? Como não tem mais texto depois, a pessoa vai levar essa impressão, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque, volta o que a Ilma falou, se não for para compor com o texto, para se harmonizar com o texto, não vale a pena pôr um final inteiro. Ele não pode destoar do texto, senão ele fica solto, né? Nesse sentido aí, eu deixei como dica para vocês, tem um autor maravilhoso chamado Manuel de Barros, que ele tem um poema chamado Livros sobre Nada. E aí, um dos primeiros versos dele é dizer assim, há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Você trazer poesia para o seu texto é algo que é altamente recomendado e é uma receita que costuma dar certo. Mas eu tenho que me policiar, senão eu ficaria falando mais um monte. O Rafael já puxou minha orelha um punhado de vezes. Deixo sorte, sucesso para todos, que vocês possam todos contribuir com a gente, que a gente tenha belíssimos textos e reflexões sobre a pandemia. Queremos ler ótimos textos, né? E o que a Thelma falou, pessoal, vocês fiquem bem atentos, porque o texto de vocês, para merecer o primeiro lugar, para ganhar os R$1.000, tem que ser diferente dos outros, né? Então, para você conquistar esse maior prêmio, ele tem que ter alguma coisa diferente, ele tem que chamar a atenção da banca que vai olhar o seu texto, né? A gente tem sempre que lembrar disso, existe uma outra pessoa que vai ler, e não é uma pessoa só, são várias pessoas, né? Com certeza, o primeiro texto, eu tenho certeza que a banca vai sentar inteira para poder ler o primeiro texto, né? Para ver se ele realmente merece esse primeiro lugar, né? Essa premiação de R$1.000. R$1.000 hoje em dia é muita coisa, viu? Então caprichem bastante no texto de vocês. Mas eu queria agora, antes de a gente encerrar, só lembrar, então, sobre tudo que a gente conversou e repassar essas dicas, hein? Que eu também fiz as minhas anotações. Ó, lá no começo, a Ilma falou uma coisa extremamente importante. Não é Enem, tá? Então, isso aqui não é texto dissertativo, não é texto argumentativo, não é texto expositivo. É claro que trechos argumentativos, trechos expositivos, trechos dissertativos podem aparecer dentro do relato pessoal? Podem aparecer, mas o relato pessoal, ele é narrado em primeira pessoa, né? Eu tô falando isso porque a Ilma e a Thelma já falou, tá? Já. Ele é narrado em primeira pessoa, ou tem que ser no eu ou no nós, né? E aí a gente deu várias dicas aqui para vocês também, de materiais disponíveis. A Thelma deixou os links do site, já estão aqui comigo, já olhei aqui junto com ela, são fantásticos. Os nomes dos livros também, os nomes dos filmes também, a gente vai deixar tudo lá na aba da assistência estudantil do Campus Morrinhos para vocês poderem olhar e se inspirarem. E lembrem-se de... Oi, pode falar. Só te interromper um minutinho que eu lembrei. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção no texto do Scurati é uma dica para vocês, que é o seguinte, quando você vê o tema, que é a questão do estudo durante a pandemia, não incorra no erro de querer narrar todos os 10 meses. O que o Scurati fez no texto dele? Exatamente, recortem. Ele pegou o instante em que ele estava olhando pela janela e a partir dali ele expandiu e fez uma reflexão sobre a pandemia. Recortem, pega um instante que foi chato. Né? E interessante... Muito interessante. E construa dali. Parta dali. Você pode até expandir um pouco, mas não tente, até pelo limite de tempo, de texto, né? Não tente falar dos 10 meses, porque vai ficar um negócio desordenado e não vai funcionar. E o interessante, não é um relatório, né? E o interessante, Thelma, que ele pegou naquele momento de visão dele, em que ele abriu a janela, em que ele estava observando uma cena específica, ou seja, ele já fez o recorte da imagem. O que foi que ele situou a história dele, a narrativa dele?
na fila do pão. Ou seja, o lugar, o ambiente onde transcorreu a história... Os personagens. Na fila do pão. Exato. Quem eram os personagens? Os que estavam na fila do pão. Os idosos. E o quanto é significativo, né? Então, a fila do pão demorou 10 meses? Não, foi um momento, um lampejo. Ele construiu a história dele. Mas que retratou, né? Retratou. E outra, pensem nas metáforas que a gente pode expandir. O pão pode representar o alimento, mas o pão pode representar a fila por um respirador, porque faltaram leitos de hospitais, faltou oxigênio. Então, e se a gente pensar no pão como uma metáfora? Então, e aí tem as várias personificações que ele pode ir criando, pode ir produzindo, né? Ou seja, o texto é dele, recorte todos esses meses aí, delimite a sua narrativa, escolha seus personagens, não esqueça dos elementos, o tema maravilhoso, e esse aí, com essas ajudas aí, eu creio que sairá texto assim, maravilhoso. Texto bom. Exatamente. A gente espera, né? O que a Ilma está falando, pessoal, é exatamente o que eu ia falar para vocês agora. Planejamento. Passem pelos jornais, pelas revistas, tentem lembrar, buscar na memória tudo o que aconteceu, tudo que... Às vezes teve algum episódio, algum fragmento, algum retrato que foi seu, que aconteceu na sua casa, na sua vizinhança, e que talvez seja o ponto inicial, talvez seja a reflexão, talvez seja o seu clímax, talvez seja o seu desfecho, mas consiga construir isso que é diferente, né? Então planeje o seu texto, o texto precisa ser bem planejado, né? Tudo que nós falamos aqui são dicas para vocês sentarem, pensarem, planejarem os textos de vocês e escreverem. E um detalhe, um texto, ele não fica pronto de primeira. A gente brinca que ele tem que amadurecer. Então, você terminou o texto, deixa ele quietinho, deixa ele quietinho lá, amadurecendo 1 ou 2 dias, lê de novo, mexe mais um pouquinho, e aí vai. Só não esquece de fazer a inscrição e depois enviar o texto. Tem um monte de alunos que fizeram inscrição, mas até hoje mesmo, até hoje, terça-feira, não mandaram texto para nós. E as inscrições vão ser canceladas, tá? Então não se esqueçam de mandar os textos para nós. E outra coisa, Rafael, não deixar para a última hora. Na última hora acaba a internet, cai a energia, dá errado e não vai ter prorrogação. Concurso não é aula no Moodle que você manda o WhatsApp para o professor pedindo para abrir de novo. Não tem isso. O sistema é de Goiânia, tá? Então a gente não tem acesso a ele. Muito cuidado com plágio. Não pode, em hipótese nenhuma, copiar trecho do site que a Thelma mandou, das dicas que a Thelma deu, que a professora Ilma trouxe, que nós vamos deixar para vocês. Não pode copiar, tá? Às vezes se inspirar, né, ter uma ideia a partir dali, ok, mas é o seu texto com as suas palavras. Se for plágio, também é motivo para indeferimento de inscrição, né? E vai cancelar, zerar. Se você achar imprescindível, por exemplo, assim, eu não consigo fugir de fazer uma analogia à bailarina da morte. Faz a devida citação no livro da bailarina da morte, da professora tal, a bailarina é usada, mas eu, particularmente, num texto tão curto, não perderia tempo fazendo citação. Também acho que não vale a pena. E também o discurso direto, né? Não vale a pena. É melhor o reportado indireto mesmo, que vai caber mais nas linhas. Pessoal, então as inscrições vão até o dia 22 de fevereiro agora. Comecem a pensar esse texto desde hoje. Acabou a live aqui, já corre, senta, vai lembrar tudo o que aconteceu, vai ler esses textos que a Thelma mandou, o que você ouviu daqui, as dicas da professora Ilma, as dicas da Thelma, aproveitem essas dicas. Todas as anotações... não percam isso, aproveitem ao máximo possível. Vocês têm, então, até o dia 22 para se inscrever e para poder mandar o texto para nós, tá? E aí, lembrando também, todas as dicas de linguagem, tudo que nos foi mandado, que a professora Thelma e a professora Ilma trouxeram para a gente, tá certo? Rafael, não se esqueçam. Eu sei que o tempo está acabando, mas peguem aquela parte que a professora Ilma falou, daquelas dimensões, façam um checklist antes, planejando seu texto. Qual vai ser o meu espaço de narrativa? Quem serão meus personagens? Vai fazendo, os meninos gostam de falar em ticar? Vai ticando, para você pensar, para você ter isso tudo pensado, você não tem que fazer isso no improviso no texto. É muito mais difícil você ter que improvisar no texto. Então, reassistam a parte da professora Ilma, pegue os itens que ela destacou, anota e depois vai ticando.
professora Ilma falou que tem que ter isso. Como que vai ser? Ah lá, o Rafael. Vai seguindo, monta a estrutura primeiro e depois você preenche. Uhum. Bem lembrado, Thelma, bem lembrado. Thelma, perfeito. Com essas dicas, a gente quer ler bons textos. E a gente quer ver quem vai ficar em primeiro lugar, hein? Qual vai ser o relato pessoal? Lembrando que o relato pessoal, a temática do nosso concurso, agora cadê o site, né? Aqui, ó. Primeiro concurso de redação, o tema: Minha vida e meus estudos durante a pandemia, tá? Então, vocês têm que abordar essa temática também. É sobre isso que vocês têm que falar. Tragam a psicologia, tragam a filosofia, Rafael, tragam os livros, traga tudo para dentro desse texto, né? Rafael, só uma advertência. O E aí é mais. Tem que ser minha vida mais o estudo. E tem que falar dos dois. Se você falar só da sua vida, ou se você falar não só excluindo, dos estudos, você não atende o tema. O Ezinho aí é porque a aula não vai assistir mais. Esse Ezinho aí é mais, quer dizer que você tem que falar dos dois. Cadê meu dois aqui? O dos dois. Tá? Não pode só apenas um. É abordagem contemplar. Então, vai lá, olha o tema, leia, releia, converse com o outro. Né? Porque tem muita gente que perde concurso por causa disso, que não atende a temática. Não atende a temática. Muito atento. Com certeza. E a banca vai estar atenta a isso, né? Então, você tem que falar da sua vida super pessoal e dos seus estudos também super pessoal. Não pode deixar. Gente, falem sobre o IF Goiano também, sobre o Campus Morrinhos, tá? Aproveita, aborda isso, que a gente quer ver isso também nos textos de vocês. Mais alguma dica? Ou a gente pode dar tchau para esses meninos? Boas leituras e, se dedique, concentrem. Não pense que seu texto vai ficar pronto a primeira vez, à primeira vista, no primeiro momento. Você vai escrever, reescrever diversas vezes, mas não desanime. Vai lá, escreva, chame a família para ler esse texto com você, leia esse texto com um amigo, né? Compartilhe essa ideia com todos da casa, veja se eles entenderam essa história, essa narrativa. Se ficou faltando alguma coisa, vai lá, né? Dá uns pitacos ali, compartilhe esses textos, né? Com quem está com você nesse momento, né? Para você publicar. Essa dica da Ilma é fundamental. Pedir alguém para ler o texto da gente é um pulo do gato. Você fala, lê, e aí você pede a pessoa para te contar. Lê e me fala o que você entendeu. Porque aí você vai saber se o que você quis dizer está claro. Se você disse realmente aquilo que você queria dizer, né? Então, e aí o que a gente espera que todos aí que tenham grandes textos, né, por excelentes ideias, eu acredito nisso. Thelma, mais alguma coisa? Não, só desejar sucesso, sorte e ótimos textos para todos nós. Tá? Pessoal, então, professora Ilma, muitíssimo obrigado. A gente senta várias vezes até chegar aqui, né? Então, muitíssimo obrigado. Professora Thelma, muitíssimo obrigado. Obrigado ao professor Marcos, que esteve com a gente aqui nos bastidores, nos auxiliando com a gravação, né? Então, a gente está organizando isso desde semana passada para chegar hoje, na terça-feira, e a gente conseguir estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado. Tomara que dê tudo certo, tá? Nos textos de vocês, se inspirem, busquem essas inspirações, escrevam o melhor possível, que a gente quer ler bons textos. A gente tentou responder as perguntas aqui no chat, a gente não sabe se a gente conseguiu responder tudo, mas a gente tentou responder, tá certo? E também aproveitem os professores de vocês. Já está de férias o pessoal, Ilma? Não? Não, ainda não. Então aproveitem também os professores de língua portuguesa, a professora Thelma também, todos os professores, na verdade, professor Marcos também, por que não? E mostrem esses textos para vocês, lembrando assim, eles não podem falar se o texto está excelente, não pode ficar avaliando o texto antes de vocês mandarem, mas dar dicas pode, tá? Então fica aí a dica para vocês. Até porque a nossa avaliação não necessariamente vai coincidir com quem está na banca. Com a mesma da banca, muito bem lembrado. Pessoal, então, muitíssimo obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Boa sorte e bom trabalho para todo mundo, né? Sorte, mas trabalho também, se é difícil. E boa escrita para todo mundo. Uma ótima noite para todo mundo, ótima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.